Bem-vindos a mais um Movecast, o podcast da Move Marketing. Aqui nós acreditamos que toda marca só tem sucesso em movimento. E nada mais justo do que darmos luz a esses empreendedores que fazem acontecer. Hoje nós estamos aqui com os sócios e fundadores da For Life, Pedro e Lucas. Bem-vindos ao Movecast! Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos lá. A For Life é muito mais do que uma assessoria, né? A For Life hoje é uma empresa que, de fato, impulsiona os corretores a entrarem em movimento. Pedro, você é especialista em estratégia de vendas e expansão, enxerga em oportunidades como poucos e acredita que os corretores têm que vencer algumas barreiras para conseguirem chegar onde estão. E Lucas faz toda a parte de acompanhamento dos corretores na rua e, de fato, está atrás desse movimento com eles. O que vocês podem falar hoje sobre a For Life? Bom, vamos lá. A For Life é uma assessoria em seguros, né, que tem aí no mercado desde maio do ano passado, então pouco mais de um ano aí que a gente está nesse negócio. Ela começou com a junção, na verdade, de Lucas e Carol, que é a nossa outra sócia, que é também uma especialista, auditora, uma pessoa super profissional, e eles viram, na verdade, uma possibilidade de a corretora de Lucas dar um próximo passo. E aí eu, meio que intruso, me ofereci, vamos dizer assim, para ser sócio, e acho que casou muito, são pessoas que se complementam e tudo mais. E eu digo que a For Life ela tem dois principais propósitos, né? Um propósito inicial, sendo redundante até com a palavra, é assessorar corretores mesmo, né? Oferecer um caminho, uma direção, aproveitar nesse quesito especificamente, aproveitar a expertise que eu e o Lucas temos aí de quase 10 anos nesse negócio para mostrar um caminho, atalhos, uma forma de ele conseguir melhorar a performance dele baseado na nossa expertise. Então acho que esse é o primeiro ponto, o propósito da For Life. E o segundo propósito é uma coisa que a gente trouxe das nossas corretoras, né, que a gente trouxe para a gente e acaba levando para todos os nossos corretores parceiros, que é aumentar o leque de opções. Então eu e o Lucas começamos o nosso negócio, né, no segmento de ramo de vida, seguro de vida, que é a nossa paixão, é o que a gente ama fazer e o que a gente faz há muito tempo. Então a gente começou nesse negócio, mas a gente percebeu durante a nossa trajetória que aquele cliente que fechava um seguro de vida com a gente, ou um seguro de incapacidade temporária, algum seguro que proteja ele em vida, também precisava de um plano de saúde, também tinha que fechar um seguro residencial, também tinha que fechar um seguro de responsabilidade civil que protegesse ele contra eventuais processos. Então qual é o propósito que a For Life tem para os corretores parceiros? Oferecer esse leque de opções. Então fazer com que esse corretor ele continue com o foco que ele precisa, naquele segmento que ele escolheu como prioridade, que na grande maioria dos nossos parceiros é o segmento de vida, mas que ele não perca oportunidades. Aquele CPF que fechou com ele o seguro de vida vai ser o mesmo que o CPF vai fechar um seguro de carro, um plano de saúde, entre outras questões. Então acho que são essas duas principais bases que nós temos. E a For Life começou, como eu falei, em maio do ano passado, mais de um ano e pouco aí, mas com uma trajetória já de bastante sucesso. Nós já fomos ano passado a terceira maior assessoria, do Brasil, junto à Mag Seguros, que é a nossa principal seguradora. Nesse ano estamos em segundo lugar, então já começamos com uma força, com corretores parceiros, que é o nosso principal foco, e graças a Deus as coisas estão indo muito bem. Que bom. Eu coloquei como tema desse podcast aqui, todo corretor sabe vender, mas poucos conseguem escalar porque não tem suporte e estratégia. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Vocês concordam? Todo corretor sabe vender? Nem todos, né? Nem todos. Vamos tomar uma água. Nem todos. E um dos focos aí, o Lucas pode falar melhor depois, um dos focos da assessoria é pegar essas pessoas que não conseguiram ainda entender qual é o processo que eles têm que seguir ali para, vamos assim, conseguir fazer uma assessoria mais robusta, né? Mais completa. O que acontece no processo de vendas do corretor, né? A pessoa se torna corretor de seguros, por que motivo? Como é que ela cai nesse meio? Costumo brincar, quando tudo dá errado, a pessoa vira corretor de seguros. Mas é brincadeira. Na verdade, o que a gente percebe é que a área de vendas existe um preconceito muito grande, né? De quem oferta alguma coisa, de quem oferece alguma coisa. E, afinal de contas, é a profissão do século. Todo mundo vende alguma coisa. E eu sou apaixonado por mercado de seguro de vida. E Pedro começou no mesmo dia. Ele disse que se intrometeu na assessoria, mas é mentira. Foi uma grata. Ele se ofereceu, mas foi um presente pra gente.
é um cara muito competente e a gente tem as 3 competências diferentes, eu, Carolina e o Pedro, mas quem ganha é só a assessoria com isso. Então, como eu estava dizendo, a área de vendas e a área de corretagem é uma área que tem propósito. Então, quem consegue entender isso no dia a dia, que é mais do que simplesmente oferecer serviços e soluções, gostar de pessoas e trazer para as pessoas proteção, soluções no dia a dia deles e etc. Acho que esse é o principal ponto. O resto a gente no dia a dia vai assessorando o corretor ali, melhorando alguma coisa e outra. Eu acho que quando o corretor ele passa desse ponto de ser o vendedor e entende que o que ele está fazendo pode mudar a vida daquela pessoa, vira uma chave, né? Com certeza, o número vira consequência. Para mim foi assim. Sim. A gente começa, o grande detalhe da assessoria é que a gente monta a For Life para aumentar o portal de soluções para o cliente, que é o mesmo cliente, mas eu e Pedro, a gente é corretor há mais de 10 anos, né? Aproximadamente 10 anos. Então a gente até hoje faz isso. E quando a gente começa, naturalmente a gente pensa muito como uma profissão, porque tem que pagar as contas, e com pouco tempo, eu acho que o Pedro foi assim, né, também, dá certo. E com pouco tempo a gente viu, e eu tive essa experiência, e o Pedro também, quando eu comecei a pagar benefícios, a gente entende que é muito mais do que simplesmente uma profissão. Você tem uma missão mesmo, o que você faz é muito importante para as pessoas. E logicamente a gente vai melhorando com o passar do tempo, e as coisas acontecem naturalmente. Premiações, a questão financeira, a tranquilidade financeira, de aumentar a carteira, número de clientes, etc. Acho que isso vem tudo em conjunto e vem mais rápido ainda quando você entende o propósito do negócio. E a gente estava conversando ontem, né? Pedro é corretor, como a gente falou, vocês dois são corretores, sim, além de terem a For Life. E ontem mesmo o Pedro falou que recebeu uma ligação de um benefício que vai ter que dar entrada, né, contando uma história, e o quanto que isso acaba mexendo com vocês, né, porque vocês já estão há muito tempo no mercado, vocês têm muitos clientes, e de repente ver, quando chega a hora ali do cliente precisar usar aquele benefício, e você ter a certeza que a seguradora vai pagar, porque você conhece, né, o lugar onde vocês estão colocando o cliente, sabem dar entrada nos processos, mas o quanto que isso mexe com vocês, que é a missão de vocês sendo colocada em prática ali, e você vê a importância do que você faz, né? Com certeza. Nesse caso específico, mexeu comigo porque eu recebo a ligação de um cliente que, na verdade, quando eu atendo, não é ele que está falando. Eu falei, tudo bem, doutor? Como é que você está? Não, quem está falando não é o fulano. Já dá um é o cunhado dele. Coração, na né? mesma hora já dá um frio na barriga gigante. Porque assim, por que ele não está falando comigo, né? E aí ele explicou que esse segurado está internado há 38 dias, descobriu um linfoma, uma situação muito delicada, e ele queria entender o que ele tinha à disposição ali na pólice dele, né? Se ele tinha uma cobertura de doenças graves, uma cobertura de incapacidade temporária, e se por acaso acontecesse o pior, como que aconteceria, né? O que a gente faria? E aí a gente vê o nosso trabalho se concretizando, né? Você vendo que, primeiro, você está à disposição 100% do tempo, acho que o corretor ele tem que ser esse cara, sim, a hora que o cliente ligar, você tem que estar à disposição, e se precisar dar entrada no benefício, você entender que você ofereceu o melhor que você tinha para aquele cliente e que naquele momento delicadíssimo, né, para a família e para ele, pelo menos financeiramente, você vai dar um alento de falar assim, olha, se for o caso de uma situação mais grave, nesse momento não se preocupe com as contas, porque você tem aqui, ou você vai receber em vida, ou a família vai receber alguma coisa para que ele possa manter aquela tranquilidade financeira no primeiro momento de total abalo emocional, né? Então, eu acho que o que o Lucas falou é o seguinte, perfeito, que tem que ter propósito, você tem que entender o propósito. Se você entende o propósito, você entende que todas as pessoas precisam de um seguro de vida, todas elas, independente da classe social, independente da renda, elas precisam de um seguro de vida. Se você entende isso, você vai fazer o seu trabalho para que você consiga levar essas informações para o maior número de pessoas possível, e o restante, que é o lado financeiro, premiações e tudo mais, sim, você... apenas consequência. Eu trabalhando, né? Trabalhando não, né? Mas quase trabalhando com seguros, né? Dentro desse mundo de seguros há tanto tempo, né? Desde que Pedro entrou como gerente da MAG. Hoje, alguém me contou alguma história de alguém... Na hora, eu assim, o marido da fulana faleceu. Eu falei, ele tinha seguro? Na hora é a coisa que me vem na cabeça. Né? Porque a gente sabe a diferença que isso faz. E o provedor de um lar, ou a mulher que é provedora de um lar, tem que ter, né? Tem. Porque realmente as pessoas que ficam... E você acha que os corretores novos, assim, que estão entrando na For Life, eles já internalizaram isso? O quanto que é importante a profissão deles, ou eles ainda estão engatinhando? Tô falando do geral, tá? Quem acabou de entrar, tá engatinhando ainda no aprender a fazer para ser uma profissão e ganhar uma comissão? Com certeza, ainda acho que não conseguiram ainda ter essa sensação
de realmente importância. O mais importante é isso aqui, e me realizo com esse benefício. Sim. Eu acho que a mistura de sentimentos é muito mais de matar o leão do dia, Sim. de fazer a venda, de estabelecer em todos os sentidos, né? Você percebe no semblante do corretor a mudança de quem começou há um ano atrás e a diferença do comportamento. E quando eles começam a entender e a preocupação com entregar o que foi prometido, é sinal que deu certo já. Então, enquanto eles estão preocupados com o número, de produzir, de matar ali a meta do mês, não entenderam ainda que o que eles estão fazendo é muito além de venda. E quando se entende isso, o número e a venda vem naturalmente. O negócio gira muito rápido. É diferente, Quem paga né? um benefício, e mais de um benefício, como é o caso de Pedro, a gente pagou muita coisa já ao longo dos anos, a produção ela vem naturalmente. Consequência mesmo de indicações e recomendações, é onde o corretor realmente ele se estabelece no negócio. E consegue dar o passo à frente mesmo Com no negócio, certeza, né? Com certeza. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, existe um medo do corretor hoje de se afiliar ou se associar a uma assessoria? Ele acha que ele pode perder alguma coisa? O maior medo do corretor é ele achar que ele vai se ligar à assessoria e esse cliente vai ser da assessoria, né? E obviamente que isso não é o caso, né? Seria dar um tiro no nosso próprio pé gigantesco, né? Com a história toda que a gente construiu como corretor individual, agora virar uma assessoria para roubar, entre aspas, cliente de ninguém. Não, esse obviamente não é o nosso intuito. Inclusive, nas seguradoras que nós somos parceiros, nós fazemos questão de ser plataforma dessa seguradora. O que isso quer dizer? Que o corretor, quando ele está cadastrado com a For Life, plugado através da For Life, ele está cadastrado na seguradora como se ele estivesse fazendo um cadastro direto nela. Ou seja, ele tem o próprio portal dela, ele recebe a comissão direto da seguradora, ele tem como controlar a inadimplência dos clientes dele direto no portal dele, e a assessoria ganha uma parte da seguradora que é acordado com a seguradora. Então o cliente é dele. Aqueles segmentos onde o corretor às vezes não tem a certificação para fazer a venda, o que acontece? Daí nós fazemos através do nosso código, existe um repasse de comissão, que aí o cliente continua sendo dele, do corretor. Já aconteceu inclusive até um caso até recente de um corretor que levou uma demanda de plano de saúde para assessoria. O cliente fechou. Esse corretor, como ele não tinha expertise nesse segmento, ele passou para nosso setor de plano de saúde. A nossa funcionária cuidou de tudo, fez toda a venda, implantou a proposta e falou, olha, deu tudo certo, a comissão vai cair tal dia, que é a parte mais gostosa. Esse cliente foi indicar uma pessoa para fazer um plano de saúde e indicou para nossa funcionária. A nossa funcionária chegou e falou, olha, vai sair um outro plano de saúde da indicação do seu cliente, essa comissão é sua. Então isso é uma coisa que a gente faz questão, porque é uma questão, não é nem, a gente não está fazendo nada mais que obrigação, né? Que é bonzinho. Estamos sendo éticos e fazendo a coisa do jeito correto, que é o que tem que ser feito, né? Que ótimo, que legal. E o que um corretor ganha hoje, se associando à For Life? Associando, a gente fala? Afiliando? Se cadastrando. Cadastrando. O que um corretor ganha hoje se cadastrando na For Life? Aí é imensurável. Eu costumo dizer que se ele cadastra na plataforma hoje, a assessoria For Life, ele aumenta o leque de opções dele, logicamente, ele consegue ter acesso a tudo e, de fato, se tornar um especialista, porque ele entende da bandeira que ele comercializa, ele tem afinidade, etc. Mas ele entende das congêneres, da concorrência. Então, primeiro o conteúdo, primeiro o conhecimento. A gente está sempre provocando treinamentos, encontros, para falar sobre o mercado, o que é que mudou, o que é que lançou de seguradora, de novos produtos. E a gente, no dia a dia, que a gente vende o tempo todo e assessora nas vendas, é nessa hora que eles aprendem mais, na prática. Na tratativa, nas objeções, de como conduzir, desde o início do fechamento, da prospecção ao fechamento, a gente conduz o tempo todo, o pós-venda. Então, a gente prepara esse corretor em todos os momentos e dá uma bagagem para ele, uma segurança, e a gente tem visto isso no dia a dia, como eles evoluíram e como faz diferença uma assessoria. Então, eles podiam estar, como anteriormente, por conta própria, corretor de mercado, mas não adianta e não performar. Então, com a assessoria, a gente já tem visto essa mudança. E essa evolução, eu acho que a For Life, com certeza, está indo muito bem. Tem um caso? E o legal... Desculpa, não, o que eu ia falar é o seguinte, o legal é que, primeiro, o corretor que está cadastrado com a gente, ele não tem meta com a gente de vendas, a meta é dele, né? O que ele fizer para ele, vai ser para ele, obviamente que a gente vai ganhar, porque ele está cadastrado conosco. Mas nós viemos, né, a nossa escola de seguro de vida foi na MAG Seguros e foi através de salão de vendas. E a MAG, acho que talvez seja a única seguradora hoje no mercado que ainda tem um salão de vendas. O que é um salão de vendas? É um lugar onde os corretores vão lá para fazer ligações, tirar dúvidas e tudo mais e viver o dia a dia ali daquela seguradora. Como a gente viveu isso a vida inteira, a gente acabou trazendo para a For Life algo parecido. Então hoje no nosso escritório
que fica ali no Boulevard Side, atrás do Shopping Sumaré, 1101, para quem quiser lá visitar. O corretor ele tem como se fosse um salão de vendas. Isso significa o quê? Que eu e o Lucas estamos lá muito tempo, fazendo ligações, fazendo consultoria, falando de casos, conversando, e muitos corretores também participam desse momento. E o que acontece? Existe uma troca muito grande. Então as pessoas falam muito sobre seguro, a gente conversa muito sobre seguro de vida, como fazer, essa situação que aconteceu, o que você poderia ter feito, processo de vendas, produto. Então essa troca que a gente tem hoje dentro do escritório da For Life é muito interessante, e a gente já viu muitos casos de corretores que falam assim, nessas conversas, falam assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Isso aqui agora, vou fazer desse jeito. E começa a fazer e dá certo. Então isso acontece muito lá. Eu acho que o corretor ele ganha muito com a assessoria nesse convívio e, obviamente, através dos treinamentos que a gente faz questão de estar sempre fomentando, ou treinamentos de produtos específicos, ou treinamentos de processo de vendas mesmo. Né? A gente faz, de vez em quando, aquele teatro de vendas que a gente costuma dizer, né? Que é o corretor fazer o que ele faz hoje no dia a dia para a gente fazer uma análise, tentar ajudá-la, ajustar alguns pontos, porque muitas vezes ele sabe do produto, ele tem até o conhecimento de como aquele produto funciona e tudo mais, mas ele não sabe como ofertar aquilo ou em que momento fazer. E aí ele precisa ter de um processo de vendas para que ele consiga chegar nesse caminho. E a gente pode resumir isso, né, numa palavra que está muito na moda, que é a ambiência, né? Uhum. Que nada mais é do que o ambiente que faz a gente crescer. Sim. E o ambiente muda tudo, né? E é muito importante, e eu como gerencio as redes sociais da For Life, então vou lá para produzir conteúdo e pego depoimentos dos corretores e tô lá com uma certa frequência, eu vejo o ambiente como é um ambiente de crescimento, né? É um ambiente onde as pessoas estão ali para se ajudar, não é um ambiente tóxico, né? Não é um ambiente onde cada vez que eu falo com um corretor, eu tenho mais certeza do ambiente, onde as pessoas estão vocês dois têm essa vibe, né? Pode falar vibe? Pode, né? Pode. Os dois têm essa vibe de serem muito solícitos, muito abertos, muito bem-humorados. E eu acho que essa identidade de vocês passou muito pra For Life, né? Então, quando a gente chega lá, o clima sempre é descontraído, as pessoas estão lá pra aprender, estão tirando dúvidas, estão nas suas baias, mas estão perguntando, pedindo opinião. E ainda tem o privilégio de terem dois grandes corretores assessorando-os nesses processos, indo em visitas, né, que o Luquinhas vai bastante com os corretores, e cada visita que você vai acaba sendo uma aula, né, para eles. Você perguntou, inclusive, sobre mudanças, se a gente já consegue ver mudanças, né? Sim. E eu tava pensando nisso, que desde do semblante, primeiro a gente vê 1, 2, 3 corretores que começaram no início da assessoria, e em todos os aspectos, fisicamente, se não olhar, você percebe realmente sem rumo. Se vai continuar naquela profissão. E hoje a gente tem 2 ou 3 casos que a gente vê a evolução tremenda. Quero os casos, me contem os casos. Eu ia falar de um, sem citar nomes, obviamente, né? Por uma questão óbvia, mas esse corretor específico, ele chegou a dizer que ele estava desistindo da profissão. Então, ele estava meio que, parecia aquele hamster na rodinha assim, né? Ele ficava indo e não conseguia. E é uma coisa, só um parênteses, mas a gente no empreendedorismo, a gente tá falando da carreira de corretor, mas eu tenho a agência, né? Comecei como social media e tenho agência hoje há 5 anos. Muitas vezes, por mais injusto que seja comigo, né? Porque quanto que a gente cresceu ao longo desse tempo, mas às vezes eu me sinto na rodinha do hamster. E quantas vezes a gente fala, putz, será que é isso mesmo, né? Quantas vezes a gente se questiona? E o corretor, vocês têm isso pra salvar eles ali, tirar eles desse ciclo da rodinha, né? E o corretor, a corretagem é uma profissão de muita resiliência. Muito. Não é fácil, é muito difícil. Você tem que... É como toda venda, de cada 10 você vai conseguir falar com 3 que vai fechar com 1, né? Quando você escala isso para 100, a cada 100 você vai falar com 30 que vai fechar com 10. Então, para você conseguir aguentar 70 nãos, 80 nãos, tem que ter muita resiliência. Mas se você tem a resiliência, mas também você não sabe um caminho para seguir, também você fica, né, dando murro em ponta de faca. Então esse corretor especificamente, ele chegou a dizer que estava já para desistir porque ele não estava conseguindo formar uma carteira. O pouco que ele fazia, muitas vezes ele tinha um cancelamento ou outro, porque além disso, como não estava passando tanta credibilidade, o cliente às vezes acaba cancelando porque é atendido por alguém que ele percebe que está mais preparado, mais qualificado para fazer aquilo. E aí, então beleza, chegou aqui, calma, vamos conversar, o que a gente pode ajudar. Vamos fazer um treinamento aqui sobre isso, um treinamento sobre aquilo outro. Só que esse corretor especificamente, ele teve o privilégio, eu acho que é um privilégio muito grande, de viajar com o Lucas. Né? Passar uma semana, 10 dias, 15 dias com o Lucas viajando.
e vendo o que ele faz na prática. Imagina quanto custaria isso, hein, Luquinhas? Vou pensar nisso aí. Coisa de milhões. Vou pensar nisso aí. Não derruba a mesa, não. Ficou emocionado. Não, e eu tenho certeza que esse corretor, a virada de chave dele foi ali. Porque eu lembro que o Luquinhas falou, ele falou, Pedrão, ele fala com 40 pessoas durante a semana, ele tá tendo atividade, mas não sai. Por quê? Porque tava falando do jeito errado, tava se colocando do jeito errado. Quando ele viu como o Lucas fazia, que o Lucas chegava pro cliente que ele mesmo tinha abordado, de repente falava assim, não, doutor fulano, né, no caso de atender algum médico, algum dentista, eu tenho aqui um produto muito legal para oferecer para você, um serviço muito legal, mas eu preciso do seu tempo. Quando que você tem esse tempo para me dar? Tal dia. Então, tal dia eu tô aqui, e aí fazer uma apresentação completa, com calma, com tranquilidade, podendo falar dos produtos, escutando a necessidade, se posicionando. Né? Esse cara, especificamente, hoje ele caminha muito sozinho, ele é um cara muito autônomo, ele viaja sozinho hoje em dia, ele aumentou significativamente a carteira dele em termos de clientes, em termos de receita, e é um cara que teve, com certeza, uma mudança muito grande com a nossa ajuda. Obviamente que não foi só por causa da gente. Tem a força de vontade dele, claro, o foco dele, mas ele conseguiu ter uma virada de chave muito grande com o primeiro momento só. Com aquele primeiro mês, segundo mês ali. E esse é o tipo de corretor e profissional, até quem não é corretor ainda, que pensa em trabalhar nessa área, Pedrão. Eu acho que o mais importante é que ele tenha essa característica. Esse corretor que você está falando, ele tinha o que é mais valioso e o que mais a gente procura. É quem quer fazer, quem não tem medo do não, da rejeição, mas ele precisava de uma assessoria, ele precisava de uma ajuda, de mostrar o caminho, de como fazer, ajustes em todos os sentidos, do comportamento, da forma de se vestir, às vezes é uma bobagem, sim, mas é importante não demais. Não é bobagem, né? A gente hoje, sim, a gente não é bobagem você se preocupar com a sua aparência para chegar para falar com o cliente. Mas como faz diferença, né? Faz diferença como faz demais. Diferença. E às vezes a pessoa precisa ouvir isso, né? Sim. Por mais difícil que seja, né, de falar. Abrir mesmo para ele o que é que pode ser ajustado, o que é que pode ser melhorado, né? E com pouco tempo a gente já vê essa evolução dele. Acho que não pensa mais em desistir da profissão, com certeza. Não pensa mais nisso. É uma referência para os outros, inclusive. Hoje a gente usa como exemplo mesmo para outros casos e que já existem outros casos, com certeza. Não, tem vários casos. A gente tem mais um caso. Tem um caso de um cara que eu gosto muito lá, que ele é mais sênior, vamos dizer assim, ou seja, quem é da For Life já sabe o que eu tô falando, que ele é um cara muito gente boa, ele entrou na profissão um pouco por mim, na época que ele foi entrar ele vinha de um banco, aí ele ia sair do banco porque ele recebeu uma abordagem de uma gerente da MAG na época, e aí a gerente, como sabia que eu tinha feito essa transição também de CLT para autônomo, né, para profissional liberal, PJ, ligou para mim e falou, olha, conversa com ele, troca uma ideia e tudo. E aí eu lembro que no começo ele falou, pô, você me falou um monte de coisa boa, mas não é tão fácil assim não e tudo mais. E ele estava no momento onde ele é um cara que ele não gosta de ter dependência de nada, ele gosta da autonomia dele como corretor, só que ele não tinha um ambiente. Uhum. Ele não tinha esse ambiente, ele não se sentia bem indo para alguma seguradora A, B ou C. E aí, num belo dia, a gente nem estava com o nosso escritório ainda, ele encontrou a gente no elevador de uma sala que a gente estava alugando lá para dar uns treinamentos, antes da For Life ter de fato um escritório físico. E aí ele falou, o que vocês estão fazendo? Eu falei, não, estamos dando treinamento e tudo. Pedro, me fala um pouquinho da For Life. Eu falei, bicho, não leve a mal não, mas eu vim para esse negócio por sua causa, ou um pouco por você. Eu queria fazer parte disso. E hoje você vê o quanto ele está bem estando lá naquele ambiente. É um cara que não gostava de estar no escritório e hoje volta e meia ele usa o nosso escritório como base. Por quê? Porque é o momento que ele vai lá e ele gosta, ele se sente tranquilo. Ele sempre teve uma sequência de vendas, mas oscilava demais e há um tempo ele é constante em vendas, aumentou bastante o ticket médio dele, ele tem um suporte quando ele recebe algum tipo de desafio de uma pólice que já existe e ele precisa ver se tem algo melhor para o cliente, ele chega para a gente faz junto esse trabalho com ele e sempre a gente consegue fazer juntos, porque ele também é um cara muito inteligente, ele conhece o mercado. Então é mais um caso de uma pessoa que não era um cara que estava perdido na profissão, não, mas ele estava meio sem saber qual era o lugar dele. E hoje ele tem um lugar bem bacana lá no For Life. E é tão bom a gente ver casos reais de pessoas bem-sucedidas na profissão que a gente tem, né? Porque quando a gente vê na internet, a gente se deslumbra, né? Eu tava conversando agora no podcast anterior que eu tava gravando, e Camila, que é uma empreendedora, tudo, e a gente falando, nossa, a gente vê na internet, os milhões são tão fáceis, né, de alcançar.
E quando a gente chega na prática, a gente vê que não é bem assim, né? A gente precisa de algumas características fundamentais para empreender em qualquer ramo. E para ser corretor de seguros, quais vocês acham? Cada um de vocês pode falar 3 características fundamentais para um corretor de seguros prosperar. Vai lá, você primeiro. Primeiro, o que você falou faz todo sentido. A assessoria For Life nasce também, eu aceitei a ideia que me provocaram, Carolina, minha irmã, justamente porque eu vivi isso. Eu vim de uma situação desfavorável em todos os sentidos financeiros e a corretagem apareceu para mim, sem dominar o assunto, e foi uma chance que eu tive e como mudou minha vida em todos os sentidos. Então, assim, o que é que o corretor não pode, de forma nenhuma que está começando, durante o processo, inclusive, deixar de ter? Primeiro, logicamente, essa resiliência que a gente fala tanto, que é o poder de aguentar essa rejeição, que vai existir em todo tempo, e até hoje existe pra gente, com toda a expertise, maturidade, experiência, prova viva de que funciona o que a gente faz, mas infelizmente algumas pessoas não estão prontas para esse assunto. Sim. E isso é fundamental. O corretor precisa entender que vai ter não mesmo, e ele tem que estar pronto para isso. E, logicamente, constância e atividade. Eu acho que sem essa característica, se o corretor não tem coragem de fazer muitas vezes, ele não vai ter sucesso. Como eu sempre digo, ninguém é bom fazendo de vez em quando. Então, se ele dá uma ajudinha para a sorte e faz mais do que o outro, ele pode ter menos competência do que o outro, pode ter um currículo menos qualificado, mas ele vai produzir mais do que o outro. E é natural. É vontade de fazer acontecer mesmo. Isso eu acho que não tem como dar errado. E, logicamente, eu acho que conduta. Eu acho que o que a gente vende, entrega, as promessas que a gente faz, é muito sério. Ele pode ter tudo isso que a gente está falando, mas se ele não tem conduta, a credibilidade dele mesmo, o nome dele, aí a coisa não funciona. Então, se ele tem essa combinação das 3 coisas, e nenhuma mais ou menos, todas por obrigação, ele vai muito bem, ele vai longe. Ninguém é bom fazendo de vez em quando. Nada, né, gente? Não. Nada. Nada que a gente vai fazer na vida, a gente faz de vez em quando, a gente é bom. Não tem como. E pra você, Pedro? Mari, assina embaixo do que o Lucas falou. Resiliência, constância, ética, né, conduta. E eu acho que uma coisa que eu percebi que é um erro comum dos corretores e acaba sendo um erro comum de vendedor, né? É o cara não escutar, né? O profissional não escutar o cliente, né? Então, eu fiz alguns treinamentos que eu conversava com o corretor começava a falar, eu falei, olha, eu vou fazer aqui um profissional X, esse é meu perfil aqui rapidamente, vamos lá, como que você faria? E o corretor, não, apresentando não sei o que, já fazendo uma proposta, sem perguntar quem eu sou, se eu sou casado, se eu não sou, se eu tenho filhos, se eu tenho plano de saúde, se eu não tenho. Né? Ou seja, sem entender a necessidade do cliente nenhuma. Então, fazer uma proposta, ou seja, você chega lá, oferece uma proposta padrão para vários clientes, aí a taxa de conversão não tem como ser boa. Ela vai até acontecer, porque você vai se bater, se você tiver constância, resiliência, vontade, você vai se bater com um cara que estava pensando em fechar um seguro, você vai fechar para ele. Mas se você quiser despertar naquela pessoa que nunca pensou em fechar um seguro de vida, que nem sabe que existe essa necessidade, se você quiser despertar isso nela, você não vai conseguir fazer sem que ela reflita sobre o assunto. Então, eu vejo que tem muitos corretores que têm essa dificuldade. E é uma dica que eu sempre dou. Converse. Troca uma ideia, pergunte. Escute o cliente. Tenha um interesse genuíno sobre quem é aquela pessoa para que você possa entender, dentro do portfólio que você tem, qual é a melhor solução de seguro para ela. Então, isso é uma situação que é importantíssima. E a maior dificuldade dos corretores, isso aí é nível Brasil. A gente, quando você vê qualquer live de corretores referência no mercado e tudo mais, é ter nome para trabalhar. Né? Essa é a maior dificuldade de todos. É a pessoa chegar e falar assim, para quem que eu vou oferecer? Prospecção. É a maior dificuldade. Tá na frente do cliente, todo mundo ama. Né? Chegar no cliente lá, mas só que antes de você chegar no cliente, você tem que ligar para um monte, receber um monte de não, agendar e chegar até lá. Então, a prospecção ela é muito difícil e é o grande calo, na minha opinião, desse mercado de corretagem. E aí, você tem que ter estratégias. Né? Então, a primeira coisa é o que eu falei lá no começo. Se você entender que todo mundo precisa de seguro de vida, você já partiu de um momento muito bacana. Por quê? Você já partiu do conceito que todas as pessoas que eu conheci durante a minha vida, sejam podem amigos, parentes, pessoas que eu conheci no trabalho, tudo, elas podem ser meus clientes. Ou seja, a minha plano de prospecção ela já começa ampla. Né? E de fato todo mundo precisa. Um vai precisar de um seguro de vida que proteja a família no eventual falta, o outro vai precisar de uma cobertura que proteja ele em vida, caso ele tenha um diagnóstico de uma doença grave, ou uma invalidez permanente e tudo mais. Então todo mundo precisa. Então você começa a sua base de prospecção, né? Depois disso,
como por mais pessoas que você conheça, isso vai encerrar, você nunca pode deixar de pedir indicação. É o que vai retroalimentar essa base de prospecção. Então nós dois aqui somos maníacos de pedir indicação. É impossível eu e Lucas sentarmos na frente do cliente, ele fechando ou não, e a gente não pedir indicações, recomendações. No começo era indicação, hoje é recomendação. Não só a gente pede, como fala, fale com seus amigos, viu? Que a gente vai entrar em contato para falar de um assunto importante, né? E eu acho uma sacada legal disso aí, é que você falava, tem 4, 5 amigos para indicar, e eles indicavam 4, 5 amigos. Foi. Depois você começou a falar... 12 a 15. Eu falei, não, pô, compartilha no máximo em 12, não precisa ser muito não, 12 a 15 contatos. E mudou pra quando? 10. Exatamente. E funciona. E funciona. Como é, né? Se a gente acreditar, não tiver vergonha de falar, as coisas acontecem. Às vezes eu chego em alguma empresa e falo assim, a gente precisa de depoimento de cliente. Ah, mas os clientes não gostam. Eu falei, mas você já pediu? Todo mundo está disposto a dar um depoimento hoje em dia. É a forma de pedir. Quando eu chego para fazer captação, às vezes todo mundo foge do marketing, né? Ah, não, lá vem o marketing, eu não quero, não tô maquiada, não tô desarrumada, tô de barba... Mas quando você chega e fala, não, por favor, vamos sentar aqui e fazer rapidinho, a pessoa faz. Se você chegar no final dessa consultoria e falar assim, ficou claro tudo que eu falei? Faz sentido para você? Hoje você viu que é importante você ter esse tipo de cobertura para você, para sua família? Não, faz muito sentido. Então, até para que você ajude outras pessoas, o segredo do meu sucesso consiste em ter pessoas para oferecer. Então, o que eu quero pedir para você? Que você passe contato de 10, 12 colegas, amigos, para que eu possa realizar esse mesmo trabalho. Só que daí o que acontece? Aí o corretor fala o seguinte, não, acabou minha planilha de prospecção, eu também não estou pedindo indicação, não estou conseguindo. Ele tem que dar um jeito. Senão ele não vai conseguir. E por que ele não pede indicação? Não, eles pedem, só que às vezes não consegue. Ou não forma pedem de pedir. da forma correta. Exatamente, é a forma de pedir, né? E aí você tem outras possibilidades. Você tem como fazer o famoso PAP, que é o porta a porta, que foi uma coisa que eu e o Lucas usamos durante muitos anos da nossa carreira. E até hoje a gente não resiste a estar num consultório e não bater na porta do lado. Já que eu já estou ali, por que eu não vou falar com o cliente do lado? E hoje a gente vê muitas pessoas no mercado buscando possibilidades. Então, grupos de networking, hoje cada vez tem mais. Então tem corretores que não querem bater na porta lá do cliente, mas ele criou uma forma de criar um grupo de networking em que ele vai criar autoridade falando do negócio dele e depois vai falar individualmente com todas aquelas pessoas. Parcerias com empresas, com instituições. Então uma coisa é fato, não dá para ficar parado. A gente vê isso direto lá. Tem que estar em move, né, Pedro? Não tem que estar em move. A gente vê isso direto lá. Às vezes o corretor ele tá há um tempo já sem produzir, a coisa não está acontecendo e tudo mais. E aí, querendo ou não, você acompanha, você vê também que não está tendo muita demanda, porque quando ele está em movimento, ele toda hora manda mensagem para mim, para Lucas e tudo mais. Tá perturbando. Começou a movimentar, é impressionante. Começa a surgir um cliente, uma demanda, uma necessidade que ele não sabia e a coisa acontece. Então tem que se movimentar. Até o slogan da Moving, né? O sucesso só acontece em movimento. E é uma coisa que eu acredito tão piamente, porque sempre que eu me recolho, né? Tem períodos que a gente fica mais cansado ou que a gente tá exausto, né? Acontece. E daí eu me recolho e parece que tudo para. Tudo para, as coisas fazem... Não chega uma pessoa no Instagram. Sim. E ó que eu produzo conteúdo pra caramba. E daí quando eu começo a movimentar, é incansável, assim. As coisas vão acontecendo e oportunidades e negócios. E eu falo, não adianta. Tem que estar... Se você quer que as coisas vão pra frente, tem que estar em movimento mesmo. Agora eu vou colocar vocês... Só uma observação, eu costumo dizer o seguinte, que esse mercado de corretagem, que é de vendas, ele chega a ser um pouco ingrato em alguns momentos. Por quê? Porque aquele momento que você precisa que saia uma venda, que é aquele momento que você tá mal, que você tá pra baixo, que a coisa tá acontecendo, não sai. Não sai. Quando é que sai a venda que o cara fala assim, eu tava pensando você que era fazer? Quando você tá voando. Quando você tá vendendo todo dia, toda semana tem venda e tudo, aí aparece lá um cara que não sei quanto tempo que você tinha falado, ele fala assim, olha, eu tava pensando em você, quero fechar o seguro. Então, tem que estar emanando para o mundo energias positivas para que a coisa aconteça. É o ciclo do movimento mesmo, né? Quando a gente sai da inércia, as coisas começam a se movimentar e o sucesso acontece. Agora eu vou deixar vocês numa sinuca de bico aí. Vocês acham que é mais importante atividade ou técnica para venda? Não dá para andar em separado. Se for falar uma coisa mais importante... Atividade. Eu diria que é atividade, mas se você tiver atividade sem técnica... Eu acho que as duas coisas juntas são imbatíveis. Mas eu posso dizer que se tem que escolher, eu escolher uma atividade. Até porque eu comecei lá no início... Não tinha técnica nenhuma, né, Lucas? Nenhuma. Eu tinha a técnica da vida, talvez, que me ensinou. Sempre oferecia alguma coisa, sempre vendia alguma coisa. Então, eu sempre fui o cara da rua. Mas técnica mesmo, eu acho que é uma coisa muito mais de minha mesmo.
e que isso vai aperfeiçoando com o passar, foi aperfeiçoando com o passar do tempo. Então, eu acho que a atividade e essa energia não pode faltar. O resto, eu acho que vai acontecer dali mesmo, né? Com certeza. E existe, assim, um número? Como é que o corretor faz a conta, assim? Eu quero fazer 10 vendas esse mês. Com quantas pessoas eu tenho que falar? É comigo, né? O Pedro é o homem dos números, Se for pra fazer na né? planilha, é Pedro. Se for pedir minha opinião, eu diria assim pra ele, não faça uma conta dessa. Só comece. Isso. Só comece, eu nunca fiz uma planilha, nunca fiz uma conta. E funciona, é importante que a pessoa seja organizada e mire onde quer chegar. Mas pra mim funcionava simplesmente fazer mais do que o outro. Fazer mais do que o outro todo dia. Começava e dizia que eu tenho que fazer tantas reuniões, eu não contava. Eu só começava e enquanto eu pudesse falar com alguém sobre o mesmo assunto, eu falaria. E sempre deu certo pra mim. Então, se ele faz muito, vai acontecer, com certeza. Lucas é um caso muito fora da curva porque ele tinha uma vontade de fazer acontecer, de chegar a muitas pessoas, que ele fazia muito mais do que todos, né? Então, ele não tinha essa conta. Quantas pessoas eu preciso fazer para você fazer 10 vendas? Não tinha teto, né? E não tinha teto. Era buscando incansavelmente muitas coisas. Não existem tantos Lucas por aí, né? Incansáveis e assim, sem teto e com uma atividade louca, assim. Então, um corretor que tá começando, que fala assim, poxa, mas eu só fiz 2 vendas esse mês. Eu acho que é fácil a gente fazer um diagnóstico também de atividade, né? De Sim. mostrar pra ele, você fez 2 vendas porque você falou com X pessoas. Existe, assim, um número de conversão mesmo, de leads? Mari, vou me basear no meu levantamento, né? No levantamento que eu fiz durante a minha trajetória como corretor. Então, eu sempre fui o cara que na segunda-feira anotava quantas ligações eu tinha feito, quantas eu tinha de fato falado com a pessoa e quantas tinham virado visita. Depois disso, eu fazia quantas vendas eu fiz, ou seja, baseado na taxa de conversão, eu fiz tantas vendas. Então, qual era o número que eu tenho? E detalhe, não é que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer tantas vendas, eu tinha que ligar muito, né? Então, basicamente, enquanto eu atuava apenas como corretor individual, eu fazia uma média de 90 a 110 ligações por segunda-feira. Dessas 90 a 110 ligações, eu falava com aproximadamente 35 a 40 pessoas para agendar 10 a 12 visitas. Quando você faz 10 a 12 visitas agendadas, obviamente que não vão ser todas que vão ser feitas, porque você vai ter o que muita gente chama de delay, né? Que é cair a visita, né? Então a visita cai, então se você marcar lá 10, com certeza 2 ou 3 vão cair. Então você vai fazer 7, 8 visitas por semana. Se você faz 7 a 8 visitas por semana e você tem uma taxa de conversão de 50%, significa que você vai fazer 3 ou 4 vendas por semana. Então se você faz 3 a 4 vendas no mês, você vai fazer 12 vendas. Se você tem um ticket médio ali de R$200, R$250, que é totalmente factível, você vai terminar o mês lá, é só fazer conta, com R$2.000 e pouco, R$2.500 de produção de seguro mensal, né? E aí esse número é um número que a gente consegue comprovar para a pessoa, mostrar matematicamente que se ele tiver essa constância durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai formar uma carteira robusta de seguro de vida. É impossível dar errado. Então, a gente já conversou muito sobre isso, né? Quando o corretor ele entra nesse mercado, ele vai logo para as referências, né? E aí tem os boatos, né? Lucas tem uma carteira de X, Pedro tem uma carteira de Y. Quanto é, Pedro? Quanto aqui na Bahia, Leandro tem uma carteira de tanto, Bibi, Robson tem uma carteira de tanto, e aí tem o número da carteira, né? A carteira X. A carteira é X. Carteira é X. Aí o cara chega e fala, pô, o cara chegar nessa carteira. A carteira é a última etapa. Tem muito, a conta ele tem né? que fazer assim, para chegar nessa carteira, quanto ele teve que vender? Para vender, quantas pessoas ele teve que falar? Para falar com as pessoas, quantas ligações ele teve que fazer? Então, vai começar tudo, a gente vai voltar sempre para atividade. Intensidade, seja na ligação ou no... E essa é a hora que eu convido quem é profissional de vendas, quem é corretor e não está na For Life ainda, é a hora que eu só vou contar, abrir a caixinha de Pandora, só lá, Pedro. Não vou entregar tudo não, Mari. Quem tá na For Life sabe. Com certeza. Sabe. Realmente tem um privilégio muito grande de todo dia aprender alguma coisa. A gente aprende com eles, mas realmente eu acho que eles têm que, inclusive, ser convidados para um podcast desse, porque eu acho que é muito mais do que a gente falar. Acho que é um corretor desse, quando tiver a chance, de falar qual é a sensação que ele tem hoje, como é que ele se sente hoje na For Life, que acho que é muito mais do que uma assessoria. Não, e a gente aprende muito mesmo. O Lucas falou agora aqui, a quantidade de coisa que eu já coloquei na minha consultoria, que eu vi ele fazendo, e que eu já vi ele colocando, porque ele me viu fazendo, e que a gente já viu outros corretores fazendo, e a gente começou a incluir. A gente aprende. Então a gente aprende muito, né? Tem produtos, por exemplo, que eu não colocava na policy, porque eu falava, poxa, esse produto aqui eu não sei. Aí um corretor fala, não, eu só coloco esse produto porque eu já paguei tantos benefícios. Opa, peraí, deixa eu colocar esse produto. Então assim, a gente se ajuda muito e a coisa evolui demais para todo mundo.
E é muito legal, assim, vocês, lógico, estão com os meninos também, né, com os corretores lá. Hoje são quantos na base da For Life? Mari, corretor cadastrado, a gente tem mais de 60 corretores cadastrados, né? Só que daí para todos os segmentos. Sim. Vendendo com a gente vida, né, que é o nosso principal foco lá, a gente está falando de algo em torno de 20 corretores atuando lá em parceria conosco. E em segundo lugar no Brasil, né? Em segundo lugar no Brasil. Imagina, né? No Brasil. Que é um ano e meio, quase um ano e meio. É fantástico, né? Vocês começaram a For Life há 1 ano e meio e os resultados são realmente incríveis porque vocês são extremamente competentes, né? Ninguém tira, lógico, o mérito de tudo que vocês já conquistaram como corretores ao longo desse tempo e com certeza vão conquistar muito mais ainda como assessoria. Amém. Agora, vocês veem, o que vocês veem do futuro do seguro? Tem muita coisa acontecendo, né? Inteligência artificial, tecnologia. Vocês veem alguma onda nova para o seguro aí em 2026? Alguma cobertura que vai ser fundamental? Alguma coisa que não pode deixar de estar no radar dos corretores? Primeiro é que esse mercado a gente vê que não para. Esse mercado o tempo todo ele está mudando mesmo e quem ganha é o cliente. Uhum. Acho que nessa história das seguradoras criarem novas coberturas, comportamento, a gente está vendo aí as pessoas, né, essa questão da saúde, e o seguro só melhora em todos os sentidos e a gente ganha com isso. As pessoas estão mais preocupadas em ouvir sobre o assunto e a tecnologia não pode ficar para trás. E olha que eu estou falando isso, é Lucas. É um cara que extremamente a moda antiga, o cara do papel, que ainda faz a planilha no papel, a agenda num papelzinho ali em branco, de rascunho, mas eu preciso me render. E que bom que a gente tem você também, inclusive, né? Aí acompanhando a gente, impulsionando a gente a andar lado a lado com a tecnologia, com marketing muito forte. E a gente já vê que funciona, né? Já traz resultados. Então não tem como não se aliar e acompanhar. E aí eu acho que ninguém segura a gente, né? Com o que a gente consegue fazer, com a paixão que a gente tem, com a energia que a gente tem, com essa força-tarefa que a gente está montando aí, e com esse suporte e apoio de todos vocês, a gente vai longe. Com certeza. O mercado de seguros ele é muito dinâmico, né? Você falou assim de alguma cobertura. Tem uma cobertura que eu particularmente sou muito fã e tenho um capital alto dentro da minha pólice, que é a cobertura de doenças graves. Por que eu estou falando dela? A cobertura de doenças graves, quando eu iniciei no mercado segurador, ela cobria 4 diagnósticos. Hoje você tem 28, 30 diagnósticos, dependendo da seguradora. Então, mudou muito. E é uma cobertura que a gente já escuta boatos que ela vai ter cada vez mais mudanças, cobrir mais doenças, vai ter outras variáveis dentro do produto. Então é uma cobertura que eu acho que é um produto que vai ainda ter grandes ganhos para o corretor e, obviamente, para o cliente. E do mercado, eu acho que o mercado de seguros ele tem anos e anos ainda surfando uma onda muito legal. Por quê? Porque o Brasil é um mercado pequeno ainda, o Brasil é um né? mercado pequeno, a pandemia trouxe para casa das pessoas o assunto morte, internação hospitalar, fez com que as pessoas ficassem um pouco mais preocupadas, mas ainda é um tabu para muita gente e o seguro de vida, propriamente dito, ele ainda é um produto que você tem que convencer o cliente. Ele não é um produto de prateleira ainda, né? Não é um produto de primeira necessidade. Plano de saúde, ou você quer ter ou você quer se mudar porque o seu tá caro, né? Sim. Seguro de carro não existe o cara tirar um carro da concessionária sem um seguro de carro. O seguro de vida você ainda tem que mostrar para o cliente, olha, você sabia que se você não estiver mais aqui hoje, a sua família vai ter que abrir um inventário para ter acesso ao seu patrimônio. Hoje o inventário pode chegar até 20% do valor do seu patrimônio. Então você ainda tem que despertar essa necessidade. E aí isso faz com que o papel do corretor ainda seja fundamental. A tecnologia ela vai ajudar muito, como já ajuda, para você fazer, por exemplo, comparativos. Hoje o próprio ChatGPT, ele fala para você manda lá 2 apólices, ele mostra para você qual é o melhor, o que é pior, né? o que tem. Exatamente. Então ela vai ajudar muito, é fundamental a tecnologia, não tem como ficar longe disso. Mas o que eu vejo, e por isso que eu falo tanto do mercado de seguros, é que quem está, não saia disso, e quem não está e quer entender uma carreira de sucesso que pode gerar grandes frutos financeiros, ainda vai oferecer para você o principal, que é um propósito, uma missão, venha para o mercado de seguro de vida, porque é realmente um mercado que ainda vai ter Vem para For Life, né? Vem para For Life, né? A gente está chegando no final já do podcast. Passou rápido, não foi? Passou rápido. Passa rápido. É bom passar rápido. Conversa boa, passa rápido. E eu quero, assim, a energia que vocês trazem, a energia que tem a For Life é uma energia de muito movimento. E a Move se conecta muito com tudo isso. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham, como vocês acham que a Move consegue transpor tudo que a For Life é para as redes sociais hoje. Vocês acham que a Move consegue trazer essa energia da For Life para as mídias sociais? Total, né? Total. É só ver os vídeos lá, entra lá no Instagram, forlife.assessoria e dá uma olhada lá. Você trouxe pra gente muitos
conteúdos da gente sair um pouco ali da caixinha, de não levar tão a sério, de brincar um pouco. Isso é impressionante quanto as pessoas comentam. E você tem uma energia, eu sou suspeito para falar, uma energia muito diferente. É uma pessoa que quando chega traz um brilho pro local e óbvio que é fundamental para o nosso crescimento e nosso sucesso. Mas vocês respeitam. Depois dessa eu não preciso nem falar mais. Mas tem que falar alguma coisa aí. Você tem que falar, né? Porque aqui, você sabe, né? Essa relação especial. Então é o que o Pedro falou mesmo. Com certeza, pra gente é muito positivo. Pra mim, particularmente, inclusive, que não tenho hábito com as câmeras e prefiro ficar ali nos bastidores. Mentira. Tô aprendendo com você. Mentira. A gente tá quebrando. Você já está profissional. Esse tabu aí. E você é responsável por isso. E a gente, com certeza, tem uma relação aí duradoura aí, que a gente vai fazer muito mais coisa. Falar de assuntos tão delicados, mas de uma forma mais leve, que as pessoas acompanhem a gente, entendam e procurem a gente para na hora mais difícil a gente poder, de alguma forma, ajudar e contribuir. É isso mesmo, porque, como a gente falou, né? Além de corretores, sócios da For Life, então a gente produz conteúdos na For Life para os corretores, mas eles têm as redes sociais que eles já vão passar, que são as redes sociais deles como corretores também, que tá meio parada, mas tem uma coisa ou outra. E pra gente finalizar o podcast, a gente tem uma pergunta que é uma assinatura do podcast. O podcast é novo, mas já tem assinatura, viu? Vocês pensam? As coisas não começam assim, na Move é tudo certo. Qual foi o movimento que mais acelerou a jornada de vocês como corretores? No meu caso, foi eu entender que eu precisava prospectar. Porque quando eu comecei nesse negócio, eu não sou daqui de Salvador, sou nascido em Curitiba. Com 6 anos eu fui para Natal, fiquei até os 25 lá e vim para cá com 25 anos para assumir a gerência de uma empresa de outro segmento totalmente diferente de seguro. Então, a pouca rede que eu tinha usado com os corretores quando eu fui gerente da MAG. Então, quando eu fui começar esse negócio, que eu tomei a decisão de falar assim, eu quero fazer o que o Lucas faz, eu quero seguir esse caminho, eu falei, eu preciso de gente para oferecer. E aí, o que eu fiz, né? Eu fui atrás de pessoas pontuais na minha vida, que são pessoas que eu faço sempre questão de, quando eu encontro, falar, você é importantíssimo para mim, na minha trajetória e tudo mais. Falei que estava mudando minha trajetória, marquei um café, falei, estou mudando minha trajetória profissional, deixarei de ser um corretor de carteira assinada, passaria a ser um profissional autônomo a partir do mês que vem. E para eu poder ter sucesso nesse negócio, eu preciso de pessoas para oferecer. E pedir para essas pessoas me passarem, eu falei, conto com a generosidade de vocês, me passe o maior número de pessoas que vocês puderem. E cada um passou, um dentista passou 25, um médico passou 25, um advogado e por aí vai. Eu sei que eu comecei a minha primeira semana com 120 nomes, que eu sabia que era só para aquela primeira semana, porque ia ser pouco. E aí eu não me permitia voltar para minha casa antes das 18 horas. Então eu saía de manhã com as visitas que eu tinha agendado, e quando eu tinha tempo ocioso, eu estava na rua falando de seguro com o maior número de pessoas que eu pudesse. Então isso fez com que eu saísse de uma rede praticamente zero para hoje uma carteira de mais de 650 clientes e um monte de gente que hoje vem me procurar para falar sobre seguro de vida porque foi recomendado por algum outro amigo. Então acho que esse foi o movimento mais importante da minha carreira, eu entender que eu não podia ficar na inércia, eu precisava falar com as pessoas sobre seguro de vida porque eu sabia que se eu batesse nas portas, alguém ia ter interesse em ouvir o que eu tinha para falar e eu tinha um negócio bom para oferecer para eles. E você, Luquinhas? Eu sempre gostei de gente. Eu costumo dizer que a Bom Geral ela cai na minha vida na hora certa, porque eu sempre vendi alguma coisa, eu sempre fui o cara da rua, já fiz muita coisa como representante, como vendedor, e eu sabia que no dia que eu tivesse a oportunidade de ter uma representação, um produto, alguma coisa que de fato funcionasse para as pessoas, fizesse diferença para as pessoas, eu ia muito bem, porque eu gostava de fazer, eu fazia muito, e era questão de chegar a hora certa. E quando tudo parecia que ia dar errado na minha vida, surgiu o seguro. Eu sempre fui um cara muito bem relacionado, um cara brincalhão, de muitos amigos. A minha rede me ajudou muito, então eu tinha com quem falar. E aí, logicamente, o que eu precisava fazer é só levar essa informação da melhor forma. E com pouco tempo, a gente foi aprendendo, melhorando. Paguei o primeiro benefício em pouco tempo, que mudou a minha vida, a gente vai falar sobre isso em algum momento. E a partir dali eu entendi que funcionava mesmo. E como consequência, eu só me devolvia esse mercado e essa profissão. Então eu não parei mais, só continuei. E acho que estou devendo muito ainda ao mercado, então acho que vou fazer por muito tempo, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. E por isso que a assessoria nasceu, para que esses corretores também tenham a mesma ideia de que eles podem mudar muitas vidas, né?
Qual relação ao seu primeiro benefício? Já tem um vídeo lá no Instagram da For Pode Life, ir. né? Faço questão. Então tá lá, o primeiro pagamento de benefício de Luquinhas tá lá, de Pedro também, Importante. e os mais altos também Importante. estão lá, Mas, né? então, Gente, então a gente finaliza aqui. Eu sou muito orgulhosa de vocês dois. Eu acho que a trajetória de vocês é assim, ó, linda. Vocês construíram carreiras sólidas, com muita seriedade, muita firmeza, muita ética, e vocês estão transbordando isso para a vida de tantas outras pessoas através da For Life. Muito obrigada por terem vindo obrigado, hoje. Mari. Obrigado por ter convidado. No segundo episódio do Movecast. O Movecast está disponível no canal do YouTube da Move, Seja Move. Você vai ver os cortes também no meu Instagram, marianadegrande.com, e no sejamove.com.br. Podem dividir as redes sociais de vocês, por favor. Primeiro, obrigado, viu, amor? Você é maravilhosa. Minha rede social, Pedro Arthur Consultor, e a forlife.assessoria. For Life Assessoria, Pedro já reforçou. E Lucas Simões Total. Muito bem. Valeu, galera. Obrigada.